Hoje, por exemplo, estamos falando sobre obediência e disciplina. Isso são princípios da batalha espiritual. Ok? Nós vamos essa semana falar de princípios da batalha espiritual. E se você acha que o princípio da batalha espiritual está em ver demônio e só discernir qual é o capiroto que está agindo na tua casa, e só discernir se tem um cortador, o migrador, o Chuck, o brinquedo assassino, o Darth Vader, sexta-feira 13, o Serra Elétrica. Não, isso não é princípio de batalha espiritual. Isso são ferramentas, são capacitações, mas isso não é. A batalha espiritual começa em você, começa comigo e com você. Entenda isso, a batalha espiritual começa comigo e com você. Gente, deixa o like, ajuda a gente, tá bom? Assina a notificação, seja inscrito, mas deixa o like, principalmente, e mande comentários, encha lá embaixo de comentários, é importante os comentários, tá bom? Gostaram das novas artes? A gente vai começar a trabalhar com as artes sim, para diferenciar um pouquinho o programa, né? Sempre vai haver uma novidadezinha. Pastor, eu sei que o pastor é muito bonito, mas eu preferi botar em preto e branco e pintura assim para espantar menos os irmãos. Os irmãos prestam mais atenção no que está escrito do que quem está ali. Então vamos lá, gente. Obediência e disciplina. Por que são princípios de batalha espiritual? Porque, gente, você vai ver na Bíblia exemplos de quedas. A primeira grande queda que você vê por falta de obediência e disciplina, qual é? Adão, Eva. Vamos entender, uma coisa puxa a outra. Pessoas disciplinadas tendem a ser obedientes. Pessoas obedientes tendem a ser disciplinadas. É por isso que eu podia falar assim, vamos falar princípios da batalha espiritual, obediência. Ou princípio da batalha espiritual, disciplina. Mas eles são tão intrínsecos, batalha espiritual, quando você entende obediência e disciplina, são tão intrínsecos que você tem que amadurecer, porque eu custei amadurecer. Primeira coisa que a gente tem no meio evangélico, no meio dos cristãos e no brasileiro, nós temos, já falei isso para vocês nas resenhas lá atrás, nós temos no nosso DNA, infelizmente precisamos ser curados, o brasileiro precisa ser curado. Nós temos a síndrome do vira-lata, como eu falei para vocês, se a gente pudesse botar um motor e atracar na Europa, ou atracar do lado dos Estados Unidos, Canadá, a gente sairia da América Latina para atracar, porque a gente se acha muito ruim, a gente se acha feio, a gente se acha marrom demais, preto demais, a gente se acha feio demais, a gente se acha pobre demais, então preste atenção. O nosso DNA, o DNA do brasileiro, latino-americano também, ele contém grande rebeldia. Primeiro que nós herdamos isso de Portugal. Se você pegar a história de Portugal, como Portugal foi constituído enquanto nação, você vai entender uma coisa interessante. Tem muita rebeldia em Portugal. Conversando com o João Mário, que diz assim, os portugueses têm orgulho de dizer que eles não deixaram a reforma protestante entrar em Portugal. E é verdade, Portugal é um reduto católico muito forte ainda hoje. Eles têm o orgulho de, na Europa, não conseguirem lutar e barrar a reforma. Então a rebeldia, ela é um princípio de quebra da obediência e da disciplina. Por exemplo, eu quando mais novo, e aí você vai entender isso, eu quando mais novo, eu achava assim, por Deus ter me dado uma unção de guerra, Deus ter me dado dons, né, me capacitado, o Espírito Santo ter me capacitado com dons. E eu achava assim que na minha igreja, né, eu era o cara que tinha visão. Deus me dava sonhos assim, irmãos, cabrosos, visões poderosas. Eu era o cara que, pô, eu chegava na igreja, os adolescentes tinham medo de mim, os jovens tinham medo de mim, eu achava aquilo legal, né, pô. Diácono mandava os caras entrar, não entrava. Presbítero mandava o cara entrar, não entrava. Eu só chegava na porta da igreja e falei assim, como é que é? Todo mundo entrava, e o medo de ficar endemoniado comigo, que a lenda era essa, ó, se o Maurício vier aqui, cara, ele vai orar por você, vai manifestar um demônio em você, ou seja, tá pior do que aquele seriado da Netflix lá, Jesus, esqueci, com o cara que faz o papel do Superman, que era o bruxo, né, e eu achava isso legal, achava que eu era o cara, né, a gente é novo, 30 anos, 20 e poucos anos, então você fala assim, uau. E tinha essa coisa, tinha gente que não queria ficar perto de mim, tinha gente que não assistia culto. Então, eu era mais para The Witcher do que de Samuel. Na verdade, era hoje, olhando para trás, vendo dessa forma, e cara, na verdade, o pessoal não me respeitava como profeta. O pessoal tinha medo de mim, porque achava que se eu tocasse, virava demônio. Falei, que coisa feia, coisa horrível, né? Como é que pode alguém olhar para você, ao invés de ver Deus, ver Satanás? O medo era muito grande. Vai que esse cara ora aí, meu irmão, pelo amor, porque era assim, nos meus tempos, não, no meu ciclo, né, eu sempre falo assim, no meu chamado de libertador, dentro do meu propósito, lembrando sempre disso a vida toda,
Eu era o tipo de cara que se eu visse um demônio na rua, eu mandava, se eu fizesse, apontasse assim, sai, a pessoa manifestava na hora. Mas foi um tempo, entenda isso. Foi um momento assim na minha vida bem... Eu já contei aqui do supermercado, que entrei no mercado e na mesma gôndola que quando eu tenho a gôndola, o cara começou a passar mal, entrou num estado de epilepsia, foi pro chão, começou a passar mal, e as pessoas se afastaram e eu fui para perto dele, me dobrei o joelho aqui pertinho, no Inter, dobrei o joelho, sabe, e baixinho, sem ninguém ver, eu mandei embora, falei, em nome de Jesus, sai agora, pum. Aí ele voltou, falei, dá um papel, por favor, aí limpei a boca dele e tal, sentei ele, falei, tudo bem, meu amigo, falei, onde é que você mora, tal, tive aquela conversa toda com ele, e orei com ele, levantei ele e voltei a fazer minhas compras. Quando eu fui passar no caixa, a menina do caixa, a senhora do caixa, falou assim, o senhor é pastor, né? Aí eu falei assim, tá. Fiquei meio assim desconcertado, assim, eu vi a hora que o senhor botou a mão na cabeça dele. Acho que ela era da Universal, de alguma igrejas que estão trabalhando mais com... eu vi a hora que o senhor botou a mão na cabeça dele. Eu falei, né, irmã, querida? Né, o mundo tá tão louco. Eu meio assim tentando desconcertar para sair meio na tangente, mas isso era muito comum para mim, muito mesmo, ônibus, metrô, pedágio, meu irmão, parecia até os irmãos Winchester, onde passava tinha um capeta já correndo de mim. E isso às vezes nos faz entender que somos bons demais, somos brabões, que a gente sabe mais que todo mundo, e aí incorri em alguns erros. E eu louvo a Deus, ao Espírito Santo e algumas influências de homens e mulheres de Deus que me ensinaram muito, ao vivo, por livros, por palestras, por mensagens. Porque eu me lembro que, às vezes, eu olhava para meu pastor não sabe de nada, como é que ele quer? E eu me achava que eu sei mais que meu pastor. Eu sei mais que a minha liderança. E eu, um simples diácono, né, um evangelista, depois evangelista, e eu, o que eles sabem? Que adianta ser pastor, mas não entende mundo espiritual? E eu com esses meus pensamentos arrogantinhos, sabe, esse pensamento bem arrogante, achava que eu podia, que eu ia embora, que eu montava grupo dentro da igreja. Claro, eu nunca me rebelei contra pastores, isso eu deixo bem claro, tá? Eu prefiro sair de uma igreja do que me rebelar contra a autoridade. Mas, preste atenção, e um dia eu estava numa reunião de intercessão profética, preparando mapas, sabe? É aquela coisa toda, e vamos fazer a gente vai fazer uma intervenção numa região que vai acontecer, todo mundo em jejum, em oração, e aquela coisa toda. E de repente Deus falou assim, você não vai longe. E aí eu falei, Estava no meio da oração, e todo mundo orando, e eu, não era minha hora de orar, mas eu estava ali de joelho dobrado, Senhor, nos leva à vitória, e não sei o que, Senhor, nos levanta como a atalaia desse tempo, Senhor. E o Espírito Santo falou assim, você não vai longe. Eu falei, como assim, Senhor, não vou longe? Com essa tua forma de pensar, você não vai longe. Eu falei, mas por que eu estou fazendo com o meu pecado? Ele falou assim, você é arrogante, você é soberbo, e você é desobediente e indisciplinado. Aquilo ali me chocou tanto que a oração dos irmãos saiu do meu ouvido. Sabe como se tivesse, já cortou? Eu? Desobediente? Aí eu comecei, Senhor, mas eu te obedeço, acorda às 3 da manhã para orar. Eu jejuo, eu tenho sido uma pessoa honesta, proba, íntegra. A gente sempre na nossa eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu acho que eu não cometo pecado. Eu acho. E eu, Senhor, mas eu aparto do mal. Senhor, olha, meu Deus do céu. Não, porque não pode. E Deus falou assim, olha o que você pensa dos seus pastores. Olha como é que você se sente independente deles porque eles não sabem o que você sabe. Olha como você se acha melhor do que eles. Só que eu quero que você entenda uma coisa, meu filho. Eles são os seus líderes. E se você não os obedece com toda a sua capacidade, você é rebelde, você sabe o que é rebeldia. Você trabalha com batalha espiritual. Você deixa de ser profeta para ser feiticeiro. E se você quer ir longe comigo, você tem que ter obediência no teu coração e disciplina para entender o que eu estou fazendo com você, porque Satanás vai te derrubar pela tua falta de obediência, humildade e disciplina. Meu irmão, meu mundo ali fez assim, bah!
Ih, rapaz, o café tá aqui até esfriou. Ficou muito bom. A culpa é minha, né? Veio quentinho pra mim. Falei, mas por que eu tô fazendo com o meu pecado? Ele falou assim, você é arrogante. Strike 1. Você é soberbo. Strike 2. E você é desobediente e indisciplinado. Strike 3. Perdeu. Acabou.